com muita alegria, família Sente. Gratidão por estarem conosco em mais um vídeo do nosso canal, conversando sobre a espiritualidade. Hoje, mais uma aula do Livro dos Espíritos, mais um estudo do Livro dos Espíritos, onde apresentamos o livro página a página, parágrafo a parágrafo, e debatemos, conversamos sobre o assunto. Que bom estar com você novamente, e vamos em frente. Lembrando para você, deixa o teu like, se inscreve no canal, aciona o sininho para receber as notificações, comenta e compartilha, por favor. Vânia, pode dar seu boa noite, vamos em frente. Boa noite a todos, boa noite, Andréia, William. Boa noite, tá tudo bem aqui. Então, vamos começar a estudar, né, Andréia? Vamos lá, vamos continuar a introdução do Livro dos Espíritos. Nós estamos no item 15, e a introdução termina com 17. Então, acho que hoje a gente acaba essa introdução. Vamos ver o que Kardec continua dizendo. Há também pessoas que veem perigo por toda parte e em tudo o que não conhecem. Daí a pressa com que, do fato de haverem perdido a razão, alguns dos que se entregaram a estes estudos, que tiram conclusões desfavoráveis ao espiritismo. Como é que os homens sensatos enxergam nisto uma objeção valiosa? Não se dá o mesmo com todas as preocupações de ordem intelectual que empolguem um cérebro fraco? Quem será capaz de precisar quantos loucos e maníacos os estudos da matemática, da medicina, da música, da filosofia e outros têm produzido? Dever-se-ia, em consequência, banir esses estudos? Que prova isso? Nos trabalhos corporais estropiam-se os braços e as pernas, que são os instrumentos da ação material. Nos trabalhos da inteligência estropia-se o cérebro, que é o do pensamento. Mas, por se haver quebrado o instrumento, não se segue que o mesmo tenha acontecido ao espírito. Este permanece intacto, e desde que se liberte da matéria, gozará tanto quanto qualquer outro da plenitude das suas faculdades. No seu gênero, ele é, como homem, um mártir do trabalho. Todas as grandes preocupações do espírito podem ocasionar a loucura. 2 pontos. As ciências, as artes e até a religião lhe fornecem contingentes. A loucura tem como causa primária uma predisposição orgânica do cérebro, que o torna mais ou menos acessível a certas impressões. Dada a predisposição para a loucura, esta tomará o caráter de preocupação principal, que então se muda em ideia fixa, podendo tanto ser a dos espíritos, em quem com eles se ocupou, como a de Deus, dos anjos, do diabo, da fortuna, do poder, de uma arte, de uma ciência, da maternidade, de um sistema político ou social. Provavelmente o louco religioso se houvera tornado um louco espírita, se o espiritismo fora a sua preocupação dominante, do mesmo modo que o louco espírita o seria sob outra forma, de acordo com as circunstâncias. Provavelmente, Kardec deve ter respondido a algumas pessoas que o atacavam, dizendo que eles estavam tudo louco, indo atrás dessa doutrina. Aí ele está fazendo essa colocação. Digo, pois, que o espiritismo não tem privilégio algum a esse respeito. Eu vou mais longe. Digo que, bem compreendido, ele é um preservativo contra a loucura. Eu acho, André, opinião minha, que o espiritismo é um preservativo contra a loucura, porque ele faz a gente raciocinar. E se faz a gente raciocinar, o nosso cérebro está trabalhando. Você concorda?
Concordo, né? Aí ele deixou claro que as conexões neurais, que é a parte física, acaba tendo, na loucura, tendo ideias repetitivas. E o espiritismo não é uma ideia repetitiva. O espiritismo é uma análise de muitas outras ideias. Então, não tem nada a ver com loucuras. É realmente análise crítica. Isso mesmo. Entre as causas mais comuns de sobreexcitação cerebral, devem contar-se as decepções, os infortúnios, as afeições contrariadas, que ao mesmo tempo são as causas mais frequentes do suicídio. É verdade. Então, ora, o verdadeiro espírita vê as coisas deste mundo de um ponto de vista tão elevado. Elas lhe parecem tão pequenas, tão mesquinhas, a par do futuro que o aguarda. A vida se lhe mostra tão curta, tão fugaz, que aos seus olhos as tribulações não passam de incidentes desagradáveis no curso de uma viagem. O que em outro produziria uma violenta emoção, mediocremente o afeta. Demais, ele sabe que as amarguras da vida são provas úteis ao seu adiantamento. Se as sofrer sem murmurar, porque será recompensado na medida da coragem com que as houver suportado. Suas convicções lhe dão, assim, uma resignação que o preserva do desespero e, por conseguinte, de uma causa permanente de loucura e de suicídio. E é verdade, né? A doutrina espírita nos faz ver os problemas de um tamanho menor, já que nós sabemos que tudo que a gente passa, por todas as situações que a gente passa, difíceis ou não, são necessidades para o nosso espírito evoluir. Ou seja, a cada nova superação de uma dificuldade, uma nova conquista. Não é isso, William? Concorda comigo? Então, eu concordo, eu acho que é um pouco mais do que isso, né? Até me permitindo completar, Lógico. o Espiritismo, ele traz, além da fé raciocinada, que a gente já falou várias vezes, ele traz aquilo que o plano espiritual vem falando para a gente muito, né, nos últimos tempos. Ele traz a certeza de que as coisas são bem diferentes do que a gente imagina e que, por mais que nós tenhamos problemas, esses problemas têm um fundamento, têm uma origem e eles vão passar. Aquela velha frase que Emmanuel falou para Chico, isso também passa. E é o Espiritismo que ensina isso, né? A gente tem que ter tranquilidade, tem que ter paz, tem que ter calma, porque as coisas vão acabar acontecendo. Ele não causa loucura, pelo contrário, né? Ele até evita o suicídio, né? Porque ele faz o reconhecimento das coisas da vida como uma maneira normal de se viver, que todos têm a necessidade de passar, né, André? Exatamente, né? Ele vem elucidar justamente sobre a continuação da vida, enfim, evitando que a pessoa ache que ela exterminando a própria vida, todos os problemas vão se acabar. Dentre outras coisas que o Espiritismo esclarece e faz a gente ter mais discernimento. Fora um ponto muito relevante que no início da Umbanda, né, o Caboclo das Sete Encruzilhadas foi chamado a um sanatório, onde vários doentes mentais foram a ele apresentados, e ele, a partir de passes e a partir do que a gente chama na Umbanda de descarrego, conseguiu libertá-los daqueles espíritos que estavam em cima dele, conhecimento que o Espiritismo nos traz, né, da presença de obsessores que ficam atordoando a cabeça de um médium, e ele conseguiu com isso libertá-los. Outros, de fato, tinham problemas clínicos e não foi possível. Então, eu acho que essa questão da loucura, ela também tem muito a ver com mediunidade, que é um dos pontos que aborda o Livro dos Espíritos, né? Tá certo, tudo isso é conhecimento, e tudo isso a doutrina espírita nos fornece. Então, essa suposição de que a doutrina espírita deixa as pessoas loucas, que provavelmente foi isso que Kardec recebeu, né, dessas pessoas que comentaram, né? Vamos continuar esse restante aqui. Conhece também pelo espetáculo que as comunicações com os espíritos lhe proporcionam, qual a sorte dos que voluntariamente abreviam seus dias
e esse quadro é bem de molde a fazê-lo refletir, tanto que a cifra, muito considerável, já acende o número dos que foram detidos em meio desse declive funesto. Já aconteceu daquela pessoa que ia se jogar lá em cima de uma ponte e apareceu, não sei se foi por causa foi Bezerra, alguma coisa, mandou o livro, o Evangelho na mão da pessoa e ele acabou não se jogando da ponte. Deve ter muitos casos assim que evitam o suicídio. Este é um dos resultados do Espiritismo. E o quanto queiram os incrédulos. Desejo-lhes as consolações que ele prodigaliza a todos os que se hão dado ao trabalho de lhe sondar as misteriosas profundezas. Cumpre também colocar entre as causas da loucura o pavor, sendo que o do diabo já desequilibrou mais de um cérebro. Quantas vítimas não têm feito os que abalam imaginações fracas com esse quadro, que cada vez mais pavorosos se esforçam por tornar, mediante horríveis pormenores? O diabo, dizem, só mete medo às crianças, é um freio para fazê-las ajuizadas. Sim, é do mesmo modo que o papão e o lobisomem. Quando, porém, elas deixam de ter medo, elas estão piores do que antes. E para alcançar-se tão belo resultado, não se levam em conta as inúmeras epilepsias causadas pelo abalo de cérebros delicados. Bem frágil seria a religião se, por não infundir terror, sua força pudesse ficar comprometida. Felizmente, assim não é. De outros meios dispõe ela para atuar sobre as almas. Mais eficazes e mais sérios são os que o Espiritismo lhe faculta, desde que ela os saiba utilizar. Ele mostra a realidade das coisas e só com isso neutraliza os funestos efeitos de um temor exagerado. A fim do 15º, e vamos iniciar o 16º, que agora são outras objeções. Aquela objeção era sobre loucura, esse caso todo. Agora vamos ver o próximo. Resta-nos ainda examinar duas objeções únicas, que realmente merecem este nome, porque se baseiam em teorias racionais. Ambas admitem a realidade de todos os fenômenos materiais e morais, mas excluem a intervenção dos espíritos. Segundo a primeira dessas teorias, todas as manifestações atribuídas aos espíritos não seriam mais do que efeitos magnéticos. Os médiuns se achariam no estado a que se poderia chamar sonambulismo desperto, fenômeno de que podem dar testemunho todos os que hão estudado o magnetismo. Nesse estado, as faculdades intelectuais adquirem um desenvolvimento anormal. O círculo das operações intuitivas se amplia para além das raias da nossa concepção ordinária. Assim sendo, o médium tiraria de si mesmo, e por efeito da sua lucidez, tudo o que diz e todas as noções que transmite, mesmo sobre os assuntos que mais estranhos lhe sejam, quando no estado habitual. Hoje em dia já nem pode-se ter uma teoria dessa, porque existem médiuns aí que mal são alfabetizados, assim como o Chico. Aliás, o Chico é o maior exemplo, né? Porque quando ele fez o Parnaso, foi uma coisa assim estupenda, né? Essa, acho que nenhum médium superou. Tantos tipos de poemas, tantos estilos, e ele simplesmente tinha o 4º ano primário, né? Nesse ponto, eu repito o que disse Menalto de Pica, né? Quando leu o livro.
se tratar de um pastiche, ele merece todas as cadeiras dessa Assembleia, que ele era... Conseremos. Ele era imortal da Academia Brasileira de Letras. Tá certo. Vale a pena lembrar que Parnaso, que ela se refere, é o livro Parnaso de Além-Túmulo, que é um compilado de poemas psicografado pelo Chico Xavier, de poetas muitos conhecidos aqui, que desencarnaram, conhecidos aqui na Terra, e que morreram, e vale a pena vocês conferirem esse livro, é maravilhoso, e você vai ver o conteúdo, né, no qual se refere. E o que ela está querendo relacionar com isso é que se toda a mediunidade parte da mente do próprio médium, ou seja, é uma criação mental e não uma realidade de espíritos, ou seja, de outros seres, como que você explica uma pessoa que mal completou o 4º ano primário, né, escrever poesias do nível que foi escrito esse livro Parnaso de Além-Túmulo? Eu convido vocês a conhecerem e lerem esse livro, vocês vão amar. Então, como vocês sabem, né, foi o primeiro livro que o Chico psicografou e que foi impresso, né? Por isso que deu esse boom todo, e todo mundo falando, e reportagens e tudo mais, né? Mas vamos continuar. Não seremos nós quem conteste o poder do sonambulismo, cujos prodígios nós já observamos, estudando-lhe todas as fases durante mais de 35 anos. Concordamos em que, efetivamente, muitas manifestações espíritas são explicáveis por esse meio. Contudo, uma observação cuidadosa e prolongada mostra grande cópia de fatos em que a intervenção do médium, a não ser como um instrumento passivo, é materialmente impossível. Aos que partilham dessa opinião, como os outros, diremos, 2 pontos. Vede e observai, porque certamente ainda não vistes tudo. Opor-lhes-emos em seguida 2 considerações tiradas da própria doutrina deles. De onde veio a teoria espírita? É um sistema imaginado por alguns homens para explicar os fatos? De modo algum. Quem então a revelou? Precisamente esses mesmos médiuns cuja lucidez exaltais. Ora, se essa lucidez é tal como a supondes, por que teriam eles atribuído aos espíritos o que em si mesmos auriam? Como teriam dado sobre a natureza dessas inteligências extra-humanas as informações precisas, lógicas e tão sublimes que conhecemos? Uma de 2 pontos. Ou eles são lúcidos ou não o são. Se o são, e se pode confiar na sua veracidade, não haveria meio de admitir-se, sem contradição, que não estejam com a verdade. Em segundo lugar, se todos os fenômenos promanassem do médium, seriam sempre idênticos num determinado indivíduo. Jamais se veria a mesma pessoa usar de uma linguagem disparatada, nem exprimir alternativamente as coisas mais contraditórias. Esta falta de unidade nas manifestações obtidas pelo mesmo médium prova a diversidade das fontes. Ora, desde que não as podemos encontrar todas nele, forçoso é que procuremos fora dele. Isso é para completar essa primeira opinião. Segundo, outra opinião. O médium é a única fonte produtora de todas as manifestações. Mas, em vez de extraí-las de si mesmo, como pretendem os partidários da teoria sonambúlica,
ele as toma ao meio ambiente. Imagina. O médium será, então, uma espécie de espelho a refletir todas as ideias. Acha? E se ele está psicografando sozinho, que não tem ninguém, em lugar nenhum? Seria uma espécie de espelho a refletir todas as ideias, todos os pensamentos, todos os conhecimentos das pessoas que o cercam. Nada diria que não fosse conhecido, pelo menos de alguma delas. Mas que teoria mais idiota! Eu ouvi uma vez Ah, que falou que esse negócio de espiritismo não existia, é. porque era tudo consciência coletiva que ficava pairando no ar e você pegava as ideias e falava. Então, é uma ideia maravilhosa. Imagina se a gente fosse pegar a ideia de todo mundo que está em volta, que confusão que estaria na cabeça do médium, que bagunça, que miscelânea. É umas coisas, umas ideias estapafúrdias, né? Eu acho que tudo isso aconteceu porque o pessoal tinha medo de conhecer uma coisa que eles nunca imaginavam que ia acontecer. Era medo. O médium será, então, uma espécie de espelho a refletir todas as ideias, todos os pensamentos e todos os conhecimentos das pessoas que o cercam. Nada diria que não fosse conhecido, pelo menos de alguma destas. Não é lícito negar-se, e isso constitui mesmo um princípio da doutrina. A influência que os assistentes exercem sobre a natureza das manifestações. Esta influência, no entanto, difere muito da que supõe existir, e dela a que faria do médium um eco dos pensamentos daqueles que o rodeiam. Vai uma grande distância, porquanto milhares de fatos demonstram o contrário. Há, pois, dessa maneira de pensar, grave erro, que uma vez mais prova o perigo das conclusões prematuras. Sendo-lhes impossível negar a realidade de um fenômeno que a ciência vulgar não pode explicar, e não querendo admitir a presença dos espíritos, os que assim opinam o explicam a seu modo. Seria especiosa a teoria que sustentam se pudessem abranger todos os fatos. Tal, entretanto, não se dá. Quando se lhes demonstra até a evidência que certas comunicações do médium são completamente estranhas aos pensamentos, aos conhecimentos, às opiniões mesmo de todos os assistentes, que essas comunicações frequentemente são espontâneas e contradizem todas as ideias pré-concebidas. Ah, eles não se embaraçam com tão pouca coisa. Respondem que a irradiação vai muito além do círculo imediato que nos envolve. O médium é o reflexo de toda a humanidade, de tal sorte que, se as inspirações não lhe vêm dos que se acham ao seu lado, ele vai beber fora, na cidade, no país, em todo o globo, e até nas outras esferas. Como é que alguém pode admitir? Meu Deus do céu! Ai, tem umas coisas, né, que... Né, Andréia, não dá, né? Como é que Kardec aguentava, com todo o conhecimento que ele tinha, aguentar essa chatice? Na verdade, não é isso, é que como não, as pessoas, é difícil as pessoas entenderem que e aceitarem, né, que existe algo que elas não conhecem, então, e querem negar, né? Então fica arrumando desculpa, explicação muito mais absurdas, né, do que acreditar no fato. Então, assim, é uma negação sistemática, né? Porque seria o mesmo que você se sentir impotente. Quando você tem o orgulho de saber que você sabe tudo em determinado assunto e percebe que você não tem, te dá aquela sensação de impotência que faz com que você arrume mil desculpas, Não, né?
1000 explicações para dizer que aquilo não existe, e às vezes explicações muito mais complexas e absurdas do que acreditar no fato em si. E, com certeza, eram pessoas, eram cientistas, eram pessoas assim. Não era qualquer um que Kardec estava falando. Eu acho que devem ser, assim, pessoas que até estavam de destaque. Talvez, porque na Revista Espírita tem muito desses casos, né? Eles até publicavam nos jornais esses fatos, e aí Kardec contestava. Não me parece que em semelhante teoria se encontre explicação mais simples e mais provável que a do Espiritismo, visto que ela se baseia numa causa bem mais maravilhosa. A ideia de que seres que povoam os espaços e que, em contato conosco, nos comunicam seus pensamentos. Nada tem que choque mais a razão do que a suposição dessa irradiação universal, vindo de todos os pontos do universo, concentrar-se no cérebro de um indivíduo. Ainda uma vez, e este é ponto capital, sobre que nunca insistiremos bastante. 2 pontos. A teoria sonambúlica e a que se poderia chamar refletiva foram imaginadas por alguns homens. São opiniões individuais, criadas para explicar um fato, ao passo que a doutrina dos espíritos não é concepção humana. Foi ditada pelas próprias inteligências que se manifestaram, quando ninguém disso cogitava, quando até a opinião geral a repelia. Ora, perguntamos, onde foram os médios beber uma doutrina que não passava pelo pensamento de ninguém na Terra? Perguntamos ainda mais. Por que estranha coincidência milhares de médiums espalhados por todos os pontos do globo terráqueo que jamais se viram, acordaram em dizer a mesma coisa? Se o primeiro médium que apareceu na França sofreu a influência de opiniões já aceitas na América, por que a singularidade foi ele buscá-las a 2.000 léguas, além mar, e no seio de um povo tão diferente pelos costumes e pela linguagem, em vez de as tomar ao seu derredor? Tá? Claro, né? Também ainda há outra circunstância em que não se tem atentado muito. As primeiras manifestações na França, como na América, não se verificaram por meio da escrita e nem da palavra, e sim por pancadas concordantes com as letras do alfabeto e formando palavras e frases. Foi por esse meio que as inteligências autoras das manifestações se declararam espíritos. Ora, dado se pudesse supor a intervenção do pensamento dos médiuns nas comunicações verbais ou escritas, outro tanto não seria lícito fazer-se com relação às pancadas, cuja significação não podia ser conhecida de antemão. Poderíamos citar inúmeros fatos que demonstram na inteligência que se manifesta uma individualidade evidente e uma absoluta independência de vontade. Recomendamos, portanto, aos dissidentes uma observação mais cuidadosa. E se quiserem estudar bem, sem prevenções, e não formular conclusões antes de terem visto tudo, reconhecerão a impotência de sua teoria para tudo explicar. Limitar-nos-emos a propor as questões seguintes, 2 pontos. Por que é que a inteligência, que se manifesta qualquer que ela seja,
recusa responder a certas perguntas sobre assuntos perfeitamente conhecidos, como, por exemplo, sobre o nome ou a idade do interlocutor, sobre o que ele tem na mão, o que ele fez na véspera, o que pensa fazer no dia seguinte, etc. Se o médium fosse o espelho do pensamento dos assistentes, nada lhe seria mais fácil do que responder. A esse argumento retrucam os adversários, ainda eles retrucam, perguntando a seu turno por que os espíritos que devem saber tudo não podem dizer uma coisa tão simples de acordo com o axioma quem pode, o mais pode, o menos. E daí conclui que não são os espíritos os que respondem. Oh, meu Deus! Se um ignorante ou um zombador, apresentando-se a uma douta assembleia, perguntasse, por exemplo, por que é dia às 12 horas, acreditará alguém que ela se daria o incômodo de responder seriamente e fora lógico que do seu silêncio ou das zombarias com que pagasse ao interrogante se concluíssem serem todos os seus membros? Ora, exatamente porque os espíritos são superiores, é que não respondem essas questões ociosas ou ridículas e não consentem em ir para Berlinda. É por isso que se calam ou declaram que só se ocupam com coisas sérias. Perguntaremos finalmente, vamos ver, por que é que os espíritos vêm e vão-se, muitas vezes em dado momento, e passado este não há pedidos nem súplicas que os façam voltar? Se o médium obrasse unicamente por uma impulsão mental dos assistentes, é claro que, em tais circunstância, o concurso de todas as vontades reunidas haveria de estimular-lhe a clarividência. Desde, portanto, que não cede ao desejo da Assembleia, corroborado pela própria vontade dele, é que o médium obedece a uma influência que lhe é estranha e aos que o cercam, influência que, por esse simples fato, testifica da sua independência e da sua individualidade. Eu acho que tem tudo a ver todas essas questões que você até riu, né? Porque faz todo sentido rir. Aquela velha máxima, né? Para quem acredita, nenhuma prova é necessária. Para quem não acredita, nenhuma prova é suficiente. Né? O ceticismo no tocante à doutrina espírita, quando não resulta de uma oposição sistemática por interesse, origina-se quase sempre do conhecimento incompleto dos fatos. É aquele caso, não experimentei e não gostei. Não vi e acredito que não existe. Se você não estudou, não viu, como vai saber? O que não obsta a que alguns cortem a questão como se a conhecessem a fundo. Pode-se ter muito atilamento, muita instrução mesmo, e carecer-se de bom senso. Ora, o primeiro indício da falta de bom senso está em crer alguém infalível o seu juízo. Muita gente também há para quem as manifestações espíritas nada mais são do que objeto de curiosidade. Confiamos em que, lendo este livro, encontrarão nesses extraordinários fenômenos alguma coisa mais do que simples passatempo. A ciência espírita compreende em duas partes. Experimental, uma, relativa às manifestações em geral. Filosófica, outra, relativa às manifestações inteligentes. Aquele que apenas haja observado a primeira se acha na posição de quem não conhecesse a física, senão por experiências recreativas,
sem haver penetrado no âmago da ciência. A verdadeira doutrina espírita está no ensino que os espíritos deram, e os conhecimentos que esse ensino comporta são por demais profundos e extensos para serem adquiridos de qualquer modo que não por um estudo perseverante, feito no silêncio e no recolhimento. Porque só dentro desta condição se pode observar um número infinito de fatos e particularidades que passam despercebidos ao observador superficial e firmar opinião. Não produzisse este livro outro resultado, além do de mostrar o lado sério da questão e de provocar estudos neste sentido, e rejubilaríamos por haver sido eleito para executar uma obra em que, aliás, nenhum mérito pessoal pretendemos ter, pois que os princípios nela exarados não são de criação nossa. O mérito que apresenta cabe todo aos espíritos que a ditaram. Esperamos que dará outro resultado, o de guiar os homens que desejem esclarecer-se, mostrando-lhes nesses estudos um fim grande e sublime, o do progresso individual e social, e o de lhes indicar o caminho que conduz a esse fim. Concluamos, fazendo uma última consideração. Alguns astrônomos, sondando o espaço, encontraram na distribuição dos corpos celestes lacunas não justificadas e em desacordo com as leis do conjunto. Suspeitaram que essas lacunas deviam estar sendo preenchidas por globos que lhes tinham escapados à observação. De outro lado, observaram certos efeitos, cuja causa lhes era desconhecida, e disseram: deve haver ali um mundo, porquanto essa lacuna não pode existir, e estes efeitos hão de ter uma causa. Julgando então da causa pelo efeito, conseguiram calcular-lhe os elementos, e mais tarde os fatos lhes vieram confirmar as previsões. Apliquemos este raciocínio a outra ordem de ideias. Se você observa a série dos seres, descobre-se que eles formam uma cadeia sem solução de continuidade, desde a matéria bruta até o homem mais inteligente. Porém, entre o homem e Deus, alfa e ômega de todas as coisas, que imensa lacuna! Será racional pensar-se que no homem terminam os anéis dessa cadeia e que ele transponha, sem transição, a distância que o separa do infinito? A razão nos diz que entre o homem e Deus, outros elos necessariamente haverá, como disse os astrônomos, que entre os mundos conhecidos, outros haveria desconhecidos. Que filosofia já preencheu essa lacuna? O Espiritismo nola mostra preenchida pelos seres de todas as ordens do mundo invisível. E esses seres não são mais do que os espíritos dos homens, nos diferentes graus que levam à perfeição. Tudo então se liga, tudo se encadeia.
desde o alfa até o ômega. Vós, que negais a existência dos espíritos, preenchei o vácuo que eles ocupam. E vós, que rides deles, rir das obras de Deus e da sua, como ousais rir das obras de Deus e da sua onipotência. Assinado, Allan Kardec. Magnífico, né, William? Meu Deus do céu, a inteligência desse ser, ele é grandioso, grandioso. Eu acho que terminamos a introdução, né? Sim, agora começam os prolegômenos, que explica aí, por favor, que você viu aí no Google. Os prolegômenos é uma introdução para uma obra científica, que é exatamente o que já estávamos fazendo até agora. Eu não sei por que eles deram o nome de prolegômenos. Por que muda de nome? Vai perguntar para quem inventou o prolegômeno, né? Segundo André, né? E a gente tem que fazer um pouquinho de humor disso aqui. Os prolegômenos são aqueles que funcionam para os legumes, né? Não é, André? São os... não é, como é que chamam, William? O quê? Os legumes proletários. Proletários. Os legumes proletários. Pois é, então, gente, vamos falando sério aí. Kardec é de uma lógica, de um raciocínio, não tem questionamento. Incrível. Só questiona quando não tem argumentos. É incrível. Eu acho que ele tem uma visão... Aí eu vou colocar tinha, porque nós estamos falando daquela época, né? Ele tinha uma visão muito além do seu tempo, não tem a menor sombra de dúvida. Ele fala de coisas que são levantadas e discutidas até hoje, e trata-se de um conteúdo não só não perecível, como imorrível, como dizia aquele velho ministro, né? Imortal, né? Imortal. Que é algo que mostra, inclusive, que trata-se de diferente do que dizem, que é um livro esquecido, antigo, é um livro eterno, é um livro que não tem outro igual, essa é a realidade. O Livro dos Espíritos e todas as obras da codificação. Pois é, não tem mesmo. E como Kardec diz, ele ali, ele não é médium, ele não recebeu nada, foram inteligências superiores que trouxeram. Ele foi claro, límpido, ele nem se vangloria de nada. É o que eu ia falar, prova, inclusive, a sua humildade, né? Isso, e mostra como devemos segui-los, né? Se ele, com essa capacidade toda, com esse conhecimento, com o que ele passou, porque quem assistiu o filme de Allan Kardec, deu pelo menos para ter uma basezinha de que situações que ele passou e em que situação ele acabou falecendo, né? Desencarnando. Sim. É uma coisa assim impressionante, né? Ou seja, como no livro dos médiuns, que é a sequência desse, ele diz que médiuns ou pessoas que estão dedicadas à doutrina espírita ou ao esclarecimento, agora nós utilizamos outras palavras, que é a abertura de consciência, pessoas que se dedicam à abertura de consciência do ser humano e que auxiliam os Cristos ou Jesus Cristo a clarear a mente das pessoas, não são pessoas que merecem algo muito especial do Divino Criador e nem nada demais, porque todos nós somos exatamente iguais. Só que uns de nós chegou mais cedo na consciência, na abertura, no conhecimento, e outros ainda estão vindo como crianças, dentro de uma escala evolutiva normal. E continuamos sendo loucos, né? Para muitos, né? Sim, pois continuamos sendo loucos. Eu acho que a Andrea poderia comentar esse detalhe, não porque ela é louca, né? Mas porque é uma de nós. Não, mas porque ela tem bastante atendimento a pessoas, né, que trazem esse tipo de visão
para ela, e como a gente encerrou a leitura, a gente está fazendo esses comentários que eu acho que é relevante. Na verdade, assim, ainda existe muita infantilidade, como disse a Vânia, né? No entendimento, inclusive, de como utilizar essa inter-relação com o mundo espiritual, né? Achando que o mundo espiritual está aqui para resolver os seus pequenos problemas, para dar respostas para tudo. Quer dizer, mesmo que se acredite que essa relação com o mundo espiritual é possível, ainda tem a inadequação com relação à sua utilização, né? E aí fica claro, bem no final dessa parte introdutória, de que os espíritos esclarecidos, iluminados, não estão aqui para satisfazer os nossos prazeres, não estão aqui para resolver as nossas pequenas contendas, confusões. Eles estão aqui com um objetivo muito maior, muito mais relevante, muito mais claro, e direcionados, né, para tarefas específicas, e não ficar cuidando assim de pequenas coisas que, na verdade, com a nossa inteligência a gente pode resolver, né? Eles não vão viver a nossa vida. Pois é, Andréa, e agora vamos colocar aquilo que a gente tem recebido muito dos nossos mentores aqui nos finais dos nossos trabalhos, principalmente os de quinta-feira, mas terça também, com o Nestor. Nós não temos mais tempo para brincar com a vida, com o conhecimento, com a vinda de Jesus, que trouxe tudo isso para nós, que veio exemplificar, viveu aqui, sofreu, morreu da maneira mais humilhante, porque os romanos utilizaram o que eles tinham de mais humilhante para fazer num ser humano, fizeram com o Cristo. Nós não estamos mais para brincar de nada. Nós já estamos no final dos tempos, nós estamos vendo o mundo mudar com uma velocidade gigantesca, nós estamos vendo o ser humano acabar com o planeta, mortes de animais, assassinatos de animais, pessoas pondo fogo nas matas, o Brasil pegando fogo. Que é isso? Nós já não estamos mais nessa época, gente. Vamos clarear nossa mente, vamos estudar, vamos pesquisar, vamos mudar a nossa maneira de pensar, mudar nossa vida, vamos acabar com aquele homem velho, craquético, que tinha um monte de conceito, de preconceito, de tudo. Poxa, nós temos a doutrina dos espíritos que nos trouxeram, nós temos aí médiums espetaculares que dedicaram a sua vida trazendo obras de um Emmanuel que não tem como, e tantos outros. E ainda nós fazemos bobagem, ainda ficamos preocupados em ficar fazendo pinimbas aí uns com os outros, brigando por pequenas coisas, sabe? Fazendo coisas que não precisaríamos, quando nós teríamos que estar fazendo com que o nosso planeta ainda sobreviva, fazendo economia de água, de luz, limpeza, reciclagem. Tudo isso faz parte da nossa evolução. Depois de velha, estou vendo que eu não sei nada. Eu não sei nada. Quanto mais eu sei, menos eu sei. Depois de 150 anos, você está aprendendo, né, Vânia? Começando, estou no primeiro degrau. Emmanuel disse que nós não estamos nem no jardim da infância. Pois eu nem sei, eu sou de fralda ainda, ou sou um micróbio, talvez. Andréa? É só a gente ver a quantidade de planetas que nós temos na nossa galáxia. Pois é. E a gente sabe que tem muitas outras galáxias, então, o William, que é bom em números, né? Quantos planetas nós temos na galáxia, Bi? Então, na verdade, isso é uma estatística, né? Porque o que a gente consegue enxergar daqui do planeta Terra em relação ao universo observável, nós sabemos estatisticamente que a Via Láctea, que é a nossa galáxia, tem 400 bilhões de sóis ou de estrelas. Se cada uma tiver 10 planetas, como tem o Sistema Solar, e cada uma delas tiver um planeta com vida encarnada,
nós estamos falando de 400 bilhões de planetas com vida encarnada. Só que eles estão tão distantes que a gente não consegue chegar perto e nem muito menos vê-los como eles acontecem agora. A gente vê tudo que aconteceu muito tempo atrás. Isso na nossa galáxia. Então, como o homem ainda é presunçoso, né? Como a humanidade ainda é presunçosa, a ponto de dizer, não, como a minha vida está certa, a minha opinião é a melhor, eu sei tudo, pode deixar comigo, sabe com quem você está falando, né? Como ainda a humanidade está ainda muito, muito insignificante, né? Fora uma outra coisa, né, André, que outro dia eu cheguei para você aqui na nossa sacada ali, né, na nossa varanda, e mostrei o céu, falei, olha só, meu amor, esse céu todo é para você, né? E eu estava mostrando um pedacinho bem pequeno dele, porque a gente não consegue ter noção do tamanho desse céu, né? Então, isso aí. É uma coisa realmente espetacular. E só para terminar os números, já que você falou que eu gosto de números, né? O universo observável já tem 200 bilhões de galáxias no universo observado. Então, você imagina o tamanho desse troço. E, né? o pior é que o ser humano acha que ele é tão importante, né? Eu vou até fazer uma coisa, eu vou colocar na descrição desse vídeo, um videozinho de Mário Sérgio Cortella chamado Você Sabe Com Quem Você Está Falando? Esse vídeo é maravilhoso, diz exatamente o que nós estamos falando aqui. Bom, eu quero agradecer a todos estarem conosco até aqui, agradecer a presença em mais esse estudo do Livro dos Espíritos. Deixa o seu like, não esquece que você é bem esquecidinho. Se inscreve no canal, aciona o sininho para receber as notificações, comente e compartilhe com outros amigos, parentes e todos aqueles que vocês puderem, para que essa mensagem atinja o maior número possível de pessoas. Até a próxima. Axé. Axé.